Bom, vamos tratar sobre o Estatuto de Ética da OAB com relação à postulação e o sigilo. Para que um advogado entre em juízo, para que ele postule uma causa para o seu cliente, o advogado ele vai sempre atuar com relação ao instrumento de mandato, ou seja, o cliente vai assinar uma procuração para que o advogado atua em seu nome em juízo, ok? Nesse instrumento de mandato, esse instrumento, na verdade, vai possuir, né, todos os poderes outorgados pelo cliente, né, e vai ser ou por um instrumento particular, né, que é aquele feito em escritório, ou até mesmo por um instrumento até público, tá? O que que acontecer? O advogado ele vai poder postular sem apresentar um mandato, né? Muita gente fala assim, não, precisa sempre da procuração para atuar em juízo. Não, ele pode entrar com uma ação, às vezes é uma emergência, então ele pode entrar com uma ação sem o mandato, porém, ele vai ter que apresentar o mandato em até 15 dias, né, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, ou seja, ele tem 30 dias para apresentar o mandato depois da postulação ali da causa, ok? Outra coisa, quando o advogado renunciar o mandato, ele ainda, depois de notificada a parte, ele ainda vai permanecer no processo por 10 dias. Uma coisa muito importante é de dizer que esses 10 dias ele pode ser interrompido se o cliente, né, que ele revogou o mandato, contratar um novo advogado. Então, esses 10 dias podem ser prorrogados se o cliente contratar outro advogado, ok? Uma coisa também que tem que tomar muito cuidado nas provas da OAB ou em outros concursos que cai o Estatuto de Ética da OAB é com relação à diferença entre renúncia e revogação, porque a renúncia é a autonomia somente do advogado, somente o advogado pode renunciar ao mandato. Então ele vai renunciar, vai notificar o seu cliente e vai permanecer no processo por 10 dias, como dito, sendo podendo ser interrompido ali se o cliente contratar outro advogado. Porém, a revogação ele vai ser um ato unilateral do cliente. Somente o cliente pode, né, revogar o mandato. Com relação à renúncia, não. Eu renuncio meu mandato, eu sou um advogado, eu renuncio. A revogação não, o cliente, eu revogo seu mandato, eu não quero você mais trabalhando na minha causa. O advogado pode falar assim, o problema é seu, eu quero trabalhar? Não, ele não pode. O advogado não pode se intrometer nessa revogação. Quem faz a revogação é o cliente, não importa se o advogado concorda ou não. Ele vai ter que sair da causa e ponto final. A única diferença aí também é que na revogação o advogado ele vai continuar com o direito de receber honorários, tanto contratuais, tanto comerciais, mas na proporção do seu trabalho, ou seja, principalmente a iniciar, então você vai receber honorários com base no seu trabalho, 10% ou não sei, dependendo muito, pelo trabalho que você fez, ok? Com relação ao sigilo profissional, o que nós devemos pensar? Que a maioria das profissões tem um sigilo profissional. E esse sigilo profissional ele acaba sendo mais uma moral, né, do profissional. Ou seja, o advogado ele tem que entender que o cliente ele não pode, não há necessidade, na verdade, do cliente chegar nele e falar assim, olha, eu quero que você guarde sigilo, eu quero que você não guarde segredo do que eu estou te contando. O próprio advogado, ele tem que saber que ele tem que guardar esse sigilo independente do cliente falar que ele tem que guardar ou não, porque é um dever do advogado, isso daí tá dentro da sua profissão, um exercício da sua profissão, guardar o sigilo do seu cliente, né? Então, o que que acontece? Muitas das vezes o advogado acha que esse sigilo, ele é absoluto, mas na verdade ele não é. Há algumas exceções em que o sigilo pode ser quebrado. Quais são essas exceções? Com relação à ameaça ao direito da vida, à honra e à defesa própria. Ou seja, às vezes o seu cliente vai falar uma coisa para você, você é sequestrado, você é raptado, as pessoas falam que vão te matar se você não contar, você tá ameaçado, sua família está sendo ameaçada. Então, nesses casos em particular, você não vai ser punido, porque você pode falar o que você guarda, o segredo que o seu cliente contou, né? Você pode se abrir e quebrar o sigilo. Só nesses casos, se você
quebrar o sigilo em outros casos, você pode ser punido. Com relação a esses casos, ameaça ao direito à vida, à honra e à defesa própria, não tem problema quebrar o sigilo profissional de advogado, ok? Outra coisa importante também lembrar é que o advogado ele não é obrigado a depor em processo judicial, administrativo ou arbitral. Por quê? Esse sigilo profissional do advogado, ele veta qualquer depoimento que ele possa dar com relação aos fatos que seu cliente contou para ele. Ou seja, ele não vai ser obrigado a falar em juízo, né, sobre algo que seu cliente falou para ele, ok? Então, é isso, galera, com relação à postulação e sigilo. Cai sempre na prova da OAB o sigilo. O sigilo é uma das perguntas frequentes na prova da OAB. Então, é muito bom você entender as exceções do sigilo que podem ser quebrados, quais são as exceções. É muito bom. E também é interessante você saber que a quebra de sigilo não acontece em depoimento judicial, administrativo ou arbitral. Não há necessidade do advogado depor. Essas são as dicas de hoje. Valeu, pessoal.